Atos capítulo 10, versículo 38, vamos ler primeiro, e em seguida João 14, versículo 12. Atos capítulo 10, versículo 38 diz assim: Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. João capítulo 14, versículo 12 diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Podem tomar seu assento. Eu estava meditando nesses dois textos nos últimos dias. Eu achei interessante porque em Atos fala sobre como o poder e a unção de Deus veio sobre Jesus Cristo, e Ele fez grandes obras, operou milagres, ressuscitou mortos, pregou o Evangelho, fez coisas boas, expulsou demônios, libertou os oprimidos e os cativos, porque Deus estava com Ele. E em seguida, o próprio Cristo agora fala que aqueles que creem nele farão tudo o que ele fez, e não somente isso, farão muito mais. E sinceramente, faço parte desse grupo. Eu quero ver a Igreja de Cristo fazendo muito mais ainda na terra. Estamos vivendo um tempo muito estranho, estamos vivendo algo diferente. Eu não sei se era assim, os mais antigos tinham essa percepção, ou se é a minha idade chegando a cada dia que passa, mas a coisa está ficando estranha. Um olho puxado do outro lado do mundo diz que qualquer hora pode soltar uma bomba nuclear e começar uma guerra mundial. Estamos falando sobre a guerra de Israel contra o Hamas ou contra a Palestina, mas nesse exato momento está acontecendo, mais de 70 guerras entre nações, mas nós não falamos porque a notícia não chega no Brasil. Se nós formos para o continente africano, lá tem guerras civis, guerras entre nações, guerra entre tribos, leste europeu, e nos lugares na terra que está tendo guerras, e nós não falamos. O mundo está estranho. E sinceramente, a diferença na terra não vai ser a política que vai fazer, não vai ser a economia que vai fazer, não vai ser as negociações que vão fazer, não vai ser a paz que vão trazer. Na verdade, se há mudança no mundo, é através da igreja. Eu brinquei enquanto Keren estava aqui ministrando louvor e ela foi usada por Deus. Eu falei com o pessoal, com o pastor Emerson, Gabriela, falei assim: não vou pregar mais, a Keren já pregou o que eu vou falar. Deus já usou, eu só preciso ler o texto bíblico, cada um levanta, ora e vamos para casa, porque o que precisou ser falado, já falou. Deus quer tomar cada um de nós com poder e unção. Deus quer que cada um de nós habitemos em sua presença, para que sejamos revestidos de poder e unção, e possamos ser agentes do reino na terra. Eu estava perguntando ao meu pai, e conversando com ele, como nós estamos nos contentando, e não é pouco, tá? Em sermos apenas a habitação do Espírito Santo. Estamos nos contentando em ser morada, quando na verdade Ele quer tomar a nossa vida em poder e unção para a transformação do seu povo e do povo na terra. Nós limitamos a unção e o poder sobre algumas pessoas, ou muitas vezes queremos ser usados só como aquela pessoa, e Deus não te chamou para ser aquela pessoa, Deus te chamou para ser você mesmo. Deus não chamou vários Billy Grahams, Deus não chamou vários Moods, Deus não chamou vários Luteros, Deus chamou apenas um de cada. Deus chamou apenas você para cumprir aquilo que você foi chamado para fazer, não é outro. Claro que aqueles que não adoram, Deus não fica sem adoração, Deus não fica sem que o seu plano seja colocado em prática. Deus não permite que o seu reino seja limitado pela falta de pessoas, porque Ele é Deus poderoso e tudo pertence a Ele. Mas Ele quer usar a cada um de nós com poder e unção. Ele quer que saiamos pelas ruas de Feira de Santana no dia do trabalho, e não é apenas eu indo para o trabalho, mas é eu indo tomar espaço para o reino de Deus. Eu vou para o restaurante é um ponto de evangelho.
Não necessariamente você vai pregar com palavras, apenas se for necessário, mas pregue com a sua vida. Porque uns foram chamados com palavra de sabedoria, outros com palavra de conhecimento, outros com dom de profecia, outros com dom de línguas, outros com outras variações, e todos nós estamos limitando a atuação do Espírito em nós e não estamos gerando mudança na terra. Por quê? Porque estamos nos contentando com pouco. Nós estamos nos contentando em: eu creio em Cristo, sei que sou morada do Espírito Santo, e está tudo bem, é isso aí, não quero mais nada. Só que nós, se formos olhar à luz da palavra de Deus, Jesus, ele viveu 30 anos de maneira, entre aspas, normal. A partir do momento em que ele foi batizado nas águas, o Espírito Santo desceu sobre ele, ele foi ungido de unção e poder pelo próprio Deus, pelo próprio Pai. A partir desse momento, ele tem a autoridade concedida pelo seu Pai de usufruir e de exercer o seu ministério na terra. A partir da unção e poder do Espírito Santo na sua vida, ele começa o seu ministério e opera milagres. Ele faz o bem, ele ressuscita mortos, ele cumpre milagres, ele multiplica pão, mas tudo isso se faz e começa a partir do momento que a unção vem sobre ele, em que existe a autoridade e a autorização do seu Pai para ele cumprir. E agora o próprio Filho fala que nós faremos muito mais do que ele mesmo fez. Só que nós não estamos abraçando essa palavra e essa ordem do próprio Cristo em nossa vida. Por quê? Porque já tem o suficiente, já tem pastores demais, a rede social está cheio de evangelistas. Pai e mãe, com amor e carinho, olhe para o seu pequeno aqui na direita, no colo do nosso irmão Vitor. Ele quer o seu abraço e o seu colo. Vamos voltar. Veja, o reino de Deus é expandido também através das nossas vidas. A partir do momento que nós somos ungidos e tomamos a autorização de Deus para usufruirmos do seu poder, nós iremos viver muito mais daquilo que pensamos e desejamos. Cada um aqui tem sua característica, cada um aqui tem sua personalidade, cada um aqui tem os seus dons, seus desejos, suas pessoalidades. Ninguém aqui é igual a ninguém, por mais parecido que seja. Nós temos aqui na igreja, por exemplo, trigêmeos, e eu convivo com eles diretamente, praticamente desde que eles nasceram, porque eu lembro da mãe deles grávida. Eles já têm 18 anos, e eu até hoje não sei o nome de cada um, eu não sei quem é quem. Eu chamo de 1, 2 e 3, e às vezes o 3 vem como 1 e é 1, 2 e 3 na mesma sequência. Pai do Senhor 1, Pai do Senhor 2, Pai do Senhor 3, porque eles são extremamente idênticos, mas ao mesmo tempo não são necessariamente iguais. Eu lembro que o pai deles me falou que assim: Jones, pastor Jones, às vezes nem eu sei quem é quem. Eles mudaram o corte de cabelo para eu saber quem é quem. Só a mãe sabe. Mas veja, por mais iguais que eles sejam, eles são totalmente diferentes. E cada um com a sua diferença, Deus tem para cada um de nós o desejo de usar especificamente cada um em sua área. Mas para entendermos isso, nós vamos aprender diretamente com Jesus Cristo. Em Atos capítulo 10, 38, que nós lemos, diz que o qual andou Jesus Cristo por toda a parte, fazendo o quê? Fazendo o bem. Simplesmente fazendo o bem. Jesus, em seu tempo aqui na terra, ele foi um benfeitor para seu povo, para o ambiente, para o lugar onde ele estava inserido. Ele fez bem através dos milagres, mas ele também fez bem de forma física, de forma carnal, para aqueles que estavam ao redor dele. Ele multiplicou o alimento, isso de alguma maneira supriu o corpo. Ele também supriu a alma, ele supriu o espírito. Ele fazia bem para onde ele ia. Jesus, ele não esperava que as pessoas necessitadas viessem até ele, mas a Bíblia diz que ele andou por toda a parte. Jesus não era preguiçoso, Jesus não era ocioso, Jesus não esperava simplesmente uma boa oportunidade para que ele recebesse algo em troca de alguém. Ele simplesmente andou por toda a parte fazendo o bem.
A primeira característica de um cristão, talvez, que é seguidor de Cristo e entende o discipulado de Cristo, é: aonde nós formos, com quem estivermos, independente do tempo, faça o bem. Fazer o bem já tira de nós a oportunidade de derrubar a quem nos ofendeu, já tira de nós a oportunidade de ofender a quem nos ofendeu. Jesus, ele não machucou ninguém. Jesus, nem com aqueles que perseguiram, ele perseguiu. O diabo lá no deserto diz assim: a Bíblia diz, a tua palavra diz que se o senhor sentir fome, anjos descerão do céu e virão com bandejas. Se o senhor pular do pináculo, anjos descerão e te segurarão. Jesus poderia chamar uma legião de anjos e assim: derruba aí todo mundo que está aqui me cuspindo. Não, porque Jesus não veio para fazer o mal ou para se vingar de forma injusta sobre aqueles que o perseguiram. Por quê? Porque essas pessoas eram limitadas em sua inteligência e sua capacidade de reconhecer que Ele era o próprio Deus. Só que nós que conhecemos a Deus, nós que supostamente ou teoricamente temos que ter intimidade com Ele, sabemos quem é Ele. Muitos aqui, eu espero que se relacionam com Ele. Muitos aqui oram, buscam, intercedem, conversam, e dessa maneira não vão agir como Ele não agiu. Na verdade, vão agir como Ele agiu. Como? Fazendo o bem em tudo e para todos. Jesus não esperava algo em troca. Jesus não planejava fazer algo bom porque você é retribuído com algo melhor. Jesus não se importava se tal pessoa era rica ou pobre, se estava limpa ou suja, se era curado ou leproso. Jesus não ligava para isso. Jesus simplesmente queria fazer o bem a quem precisava. E a Bíblia diz que Ele foi por toda a parte. Isso indica que todos os lugares são oportunidade de nós falarmos e levarmos o Evangelho. Levar o Evangelho não é necessariamente pegar no microfone e pregar, mas necessariamente é fazer o bem. Abrir um parênteses, digo: existem muitas pessoas que fazem o bem, mas não necessariamente levam o Evangelho. Mas quem vive o Evangelho necessariamente precisa fazer o bem. Isso me faz pensar e me faz perguntar a você: que tipo de ato você está vivendo em sua vida? Você pode literalmente falar: aquilo que eu faço ou tudo que eu faço é bom, é bem, faz bem para si mesmo, faz bem para o próximo, faz bem para o lugar, faz bem para o local, faz bem para quem está ao meu redor. Porque se não faz bem, sinto muito, não é Evangelho. Fazer bem não é necessariamente fazer aquilo que as pessoas querem ouvir. Fazer bem não é necessariamente entregar aquilo que as pessoas querem comer. Fazer bem não é necessariamente falar aquilo que as pessoas desejam escutar para se sentirem bem. Mas fazer bem é entender a necessidade do outro e fazer tudo para que ele esteja bem. Nem sempre o pastor vai falar aquilo que você quer ouvir. Não necessariamente está falando mal para você, mas eu quero o seu bem. Porque o nosso coração é muito egoísta para querer o bem de todos. A gente acabou de falar sobre guerras e guerras. O nosso coração é egoísta demais para pensarmos no próximo. Nosso coração, a nossa humanidade, o nosso contexto de criação é muito egoísta para pensarmos primeiro no outro. É muito difícil fazer o bem, muitas vezes àquele que nos fez mal. Mas Jesus foi por toda a parte fazendo o bem. Entenda, quando nós fazemos o bem, todos os lugares que nós iremos frequentar, como eu disse anteriormente, se tornam um ponto de evangelismo, se tornam um ponto de evangelizar, se tornam um ponto de levar o nome de Cristo, de levar a presença de Cristo, de levar o nome de Cristo, de levar a glorificação de Cristo. Um simples jantar com sua esposa num restaurante pode refletir a presença de Deus naquele lugar. Um simples baba no final de semana pode refletir a presença de Deus naquele lugar. Um simples culto, um simples almoço, uma simples reunião para comer uma pizza, uma simples brincadeira, um simples café. Devemos entender que tudo isso, apesar de ser lazer ou um momento de relaxar, é um momento também prioritariamente de levar o nome de Deus a quem está naquele lugar.
falo isso necessariamente no sentido de você se tornar um maníaco, só sei fazer isso, não, mas é entender que a sua vida deve prioritariamente revelar isso em todo momento, porque a gente faz isso aqui, ó. A última sexta-feira do mês é o dia da igreja evangelizar. Isso é totalmente inadmissível. A igreja vai se reunir uma vez por mês no Hospital Clériston Andrade para evangelizar. Tá, e o resto do mês fez o quê? O diabo tomou conta o mês todinho, né? Ah, hoje é dia de baba. Ah, tá, e aí? Enquanto tu está batendo baba, Satanás está somando mais almas no inferno. Não estou falando para você não jogar bola, pelo amor de Deus, joga, e joga bem. Até porque, abre um parênteses aqui, vou fazer uma brincadeira. Teve um baba aqui da igreja nossa contra outra igreja, e a igreja aqui perdeu, pelo amor de Deus. Ganha, irmão. Joga bem, faz feio não. Fecha parênteses, vamos voltar. Vamos lá, a gente tem que entender que todos os lugares que nós iremos frequentar, a nossa família, a nossa casa, o churrasco no final de semana, aonde estivermos, é oportunidade de refletir a presença de Deus. Eu vejo muita gente falando assim: ah, se eu me comportar como crente, as pessoas vão me julgar, vão dizer que eu sou charlatão, vão dizer que eu sou careta. Meu irmão, é melhor ser careta indo para o céu do que ter cara aberta indo para o inferno. Eu vou me comportar como todos. Ei, se a gente fosse como todos, Jesus não diria que nossa passagem aqui é passageira. Nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo, nossa habitação é no céu, e nosso tempo aqui é passageiro, e a gente quer ser igual com quem está aqui? A nossa vida, quando nós temos a unção e o poder do Espírito Santo sobre nós, quando nós somos conduzidos por Ele a todo instante, é tempo e é necessário fazer o bem. É impossível irmos a um lugar com a presença do Espírito Santo em nós e o lugar se permanecer da mesma forma. Quando sairmos, pode até voltar o que era, mas quando chegarmos lá, o lugar tem que mudar. Não é porque a gente chegou, mas é porque o Espírito Santo chegou através de nós. Se tem gente fazendo coisa errada, ela vai se incomodar. Ela não vai conseguir, não, ó, fulano chegou, tal pessoa chegou, não vou fazer. Não gosta de crente, ou ela sai, ou você sai, mas ela não fica no local. Porque quem está perto do Espírito Santo, ou muda de forma integral, ou não. Meio termo não condiz, meio termo não tem condição. Não tem essa conta matemática que eu tenho o Espírito Santo, mas permaneço o mesmo. Não tem como. Eu conheço pessoas que andaram com pessoas que tinham o Espírito Santo e fizeram boas obras, e quando se afastou delas, voltou ao que era. Tudo bem, existem essas pessoas que se aquecem na fogueira dos outros. Mas eu não entendo, eu sou limitado o suficiente para não entender alguém que conhece a intimidade do Espírito Santo e volta ao que era. Eu não consigo entender. Não sei. Transformar a vida não cabe a mim e a você, só cabe a mim e a você exercer, ser agente do Espírito Santo de Deus na terra. Portanto, em tudo como Cristo fez, por onde você andar, por toda a parte, faça o bem. Amém? Vamos compreender também que nós, quando somos ungidos e recebemos o poder do Espírito Santo em nossa vida, nós somos usados como agentes de transformação. Atos 10:38 diz que por onde ele andava, fazendo o bem, curava a todos os oprimidos do diabo. Veja, Jesus curou a todos os oprimidos do diabo e os ajudou a sair do cativeiro do inimigo. Nós entendemos a partir de Cristo que o exercício do ministério de Jesus
não era simplesmente andar por toda a parte fazendo o bem, mas toda a parte era oportunidade de ele tomar a posse daquele lugar para o reino de Deus. A cada alma que ele libertava, a cada ser humano que ele lhe tirava da opressão do diabo, era um momento, era um lugar, era um espaço que ele estava tomando para o reino de Deus. Portanto, quando nós ficamos preguiçosos, ociosos, pacatos no exercício da agência de Deus na terra, em vez de tomarmos lugar, em vez de tomarmos território, em vez de saquearmos o inferno, nós estamos sendo saqueados. Almas estão sendo tragadas, almas estão sendo levadas, porque nós estamos às vezes parados, não estamos entendendo a unção e o poder de Deus através da minha e da sua vida. Irmãos, gente, o poder de Deus é real e Ele deseja fluir através da sua vida. Não é a gente se tornar esse povo de rede social fazendo milagre digital, mas é literalmente ser agente, ponte da transformação na vida de outra pessoa por Deus. É entender que a minha vida deve ser ponte de transformação na vida de outro. É eu entender que é colocar a mão e ter autoridade, porque eu creio na unção do Espírito Santo em minha vida. Não é pela minha força, não é pelo meu entendimento, não é pela minha sabedoria, não é pelo meu desejo, é simplesmente pela autoridade de Deus através da minha vida. Eu tinha muito medo de cair um endemoniado perto de mim. Tinha, por dois motivos, porque eu sempre escutei aquela história dizendo assim, ó, o diabo revela tudo, você fez isso, você fez isso, você fez aquilo. Aí a gente já, por medo disso, e também pela palavra de Deus, a gente já começa a se consertar, né? Vai que um dia cai um endemoniado, se eu não expulsar, pelo menos eu estou liso, né? Eu estou livre, fico aqui de boa, não estou fazendo nada de errado. Mas o segundo motivo é porque eu não tinha compreensão da autoridade de Deus. E na verdade, sendo sincero contigo, ainda não tenho noção, estou buscando a cada dia entender um pouco mais na presença de Deus. Mas veja, quando um endemoniado cai, é pelo nome de Cristo, não é pelo meu nome, não é pelo seu nome, não é por placa denominacional, não é por placa de igreja, não é pelo pastor, não é pela irmã, não é pela missionária, não é pela profeta, não é por ninguém, é pelo nome de Cristo. Quando você começa a compreender que não é você e é Cristo, você começa a viver através da autoridade de Cristo. A autoridade de Cristo não deve ser somente para a libertação das pessoas. A autoridade de Cristo é você em sua casa, como marido, como pai, como esposa, como filho, como chefe, como funcionário, como gerente, como ser humano na sociedade, convivendo entre pessoas. Você exerce a autoridade de Deus na terra. Não sei o que fazer, flua através da autoridade de Cristo. Veja, nós temos a tendência de diminuir, propositalmente ou não, a ação do Espírito Santo através de nós. Às vezes nós não acreditamos. A gente lê 1 Coríntios 12, os dons espirituais, e a gente acha lindo. Nossa, dom de curar, dom de falar em línguas, dom de profetizar, dom de interpretar, dom da sabedoria, dom da fé, dom do conhecimento, dom da palavra da sabedoria, enfim, os dons. A gente acha lindo ler 1 Coríntios 12. A gente quer viver os dons espirituais ou não queremos? Queremos, cada um com o seu, porque cada um o Espírito Santo distribuiu como quis, cada um Deus deu o dom que Ele quis para cada um. Só que a gente não vive o necessário para viver os dons. Quer ver? Normalmente, agora eu vou falar para Cristianismo Sem Fronteiras, seja presencialmente ou virtual. Nós temos, teoricamente, me permite falar isso, um grande culto no mês, o da Santa Ceia. É lindo como flui. O louvor flui, o pastor flui, o povo flui, as crianças,
fala em línguas, canta em línguas, faz tudo isso. Normalmente é assim, não é? Vamos ser sinceros, normalmente o culto que mais tem tudo é o da Santa Ceia. Eu tenho a sensação que todo mundo só busca alguma coisa na Santa Ceia, porque a gente vai cear. Os restos dos cultos todinho do mês são cultos normalmente normais. Eu não estou dizendo que tem que passar um dinossauro aqui, anjo descer, passar o Batman aqui, não estou dizendo isso não. O que eu estou dizendo é que todo culto é uma prestar adoração a Deus. Todo culto é oportunidade de vermos milagres. Ah, pastor Jones, nós queríamos viver como na igreja primitiva, que se reuniam, que tinham comunhão, que viviam milagres, que repartiam entre si. Mas a gente não faz metade do que a igreja primitiva fazia. E essa metade é buscar a Deus, a outra metade é buscar a Deus também. Nós achamos linda a igreja primitiva, nós achamos lindos os dons espirituais, mas nós não fazemos nada para termos acesso a esses dons. Quer profetizar? Ora a Deus e pergunta se o teu dom é esse. E busca a quem te usa. É a palavra de sabedoria? Procura a quem é dono da palavra da sabedoria. É o dono do conhecimento? Procura a quem é dono do dom do conhecimento. É o dono da fé? Procura quem gerou fé em teu coração. É dono de falar em línguas? Procura quem te deu línguas. É dono de interpretar? Procura quem te deu o dom de interpretar. Fato é que tudo é necessário ser íntimo do Espírito Santo de Deus. Queremos muito e não fazemos nada. Às vezes não fazemos nada, não é necessariamente porque não quero fazer, não. É porque tem menino, tem mulher, tem marido, tem comida, tem trabalho, tem dívida, tem conta, tem investimento. E quando você passa 7 dias na semana, você não fez nada, você só fez trabalhar e não buscou a Deus. Eu sei que todos nós temos dia a dia corrido. Todos nós temos. Mas vamos lá, quanto tempo você ficou hoje no telefone? Seja sincero, domingo à tarde, aquele almoço 2 da tarde, que todo mundo domingo dorme tarde, acorda tarde, almoça tarde, fica no sofazinho, na rede, no telefone, assiste uma série, jogo de futebol de tarde, né? Jornal, fofoca, enfim, todo mundo teve um domingo mais ou menos assim. Mas quantos de nós aqui tiramos um tempo hoje, em algum momento do dia, para buscar a Deus? Ontem, que foi sábado, sexta-feira, sábado à noite, noite de formatura, noite de casamento, noite de sair com a família, noite de pizza. Mas quantos de nós ontem tiramos um tempo para falar com Deus? Veja, eu citei esse exemplo no culto de jovens semana passada, e eu vou citar aqui também. Se eu ligar para a Gabriela, do outro lado do mundo, ela aqui ou lá, eu ligar para ela me ligar, ela falar, oi, eu vou saber quem é ela. Ou eu vou perguntar assim, quem é Gabriela? Gabriela quem? Sua mulher. Não. Eu convivo com a Gabriela tem 10 anos e eu sei quando o oi dela tá bom, quando tá ruim, quando tá chateado, quando quer arrancar meu pescoço. Eu sei tudo isso. Imagine agora, e isso a gente convive todo dia. Tem 10 anos que eu convivo com a Gabriela todo dia. Agora a gente chega para Deus, a gente fala com Deus uma vez no mês. Aí fala assim, oi Deus. Oi quem? Não Deus, sou Jones. Jones quem? Da onde? Não, Jones de Feira. De qual bairro? Aqui tem mais de um Jones no mundo. Ah, Jones de tal bairro, tal. Ah, eu lembrei. Sabe por quê? Porque Jones só busca Deus uma vez no mês. Então o oi de Jones não é conhecido aos ouvidos de Deus. Sabe quando você fica se perguntando assim, ó, é Deus que está falando comigo? Ou é minha mente? Ou é o diabo tentando me enganar? A gente fica na dúvida. Todo mundo passa por esse momento. É Deus que está falando comigo? Só que a gente vai conhecer a voz de Deus quando a gente se tornar íntimo dele, falando com ele todo dia. Porque se eu conheço a voz da Gabriela, se eu falar com Deus todo dia, eu vou conhecer quando Deus falar comigo, eu não vou ter dúvida, porque a voz de Deus não muda para mim. Então só vai conhecer a voz de Deus e a direção de Deus quem busca a Deus todos os dias. É por isso que o pior momento que a humanidade vai conhecer ainda é chegar no tribunal de Cristo e dizer assim, quem és tu?
Deus, preguei em teu nome, operei milagres em teu nome, libertei em teu nome, e Deus vai dizer: quem é você? Esse, para mim, é o pior momento de um ser humano. É o Deus Todo-Poderoso, aquele que te fez e nos fez do pó da terra, aquele que manuseou a humanidade em suas mãos, que soprou o fôlego de vida, dizer assim: você, sei quem é não. Para se fazer conhecido dele, é necessário estar na presença dele. Vamos seguir? Todo lugar é oportunidade de transformação. É tanto que lá em Atos capítulo 5, do versículo 12 ao 15, vai dizer que os apóstolos faziam tantas coisas em nome de Cristo, que chegou um momento que levavam os enfermos e os doentes à beira do caminho, para quando Pedro passasse, a sua sombra curava os enfermos. Meu irmão, isso aqui é bom demais, cara. Imagine aí, Pedro está andando, enfermo sendo curado, doente levantando, leproso sendo limpo, paralítico andando, cego vendo, surdo ouvindo, mudo falando. A Bíblia diz que Paulo não poderia ir, e Paulo tirava a capa e disse: leva a capa, leva o lenço, e o lenço de Paulo curava os enfermos. O senhor sabe, você tem noção do que é Paulo tirar o paletó dele, dizer assim: ó, eu não posso ir porque eu estou aqui ocupado fazendo tal coisa, leva o meu paletó, porque não sou eu sou tão instrumento quanto a minha roupa. Paulo entendia que na presença de Deus, ele é tão instrumento quanto a capa dele. Eu sou tão instrumento quanto esse microfone em minha mão, porque eu sozinho não faço nada, o microfone sozinho não faz nada, mas nós, na mão de Deus, fazemos alguma coisa. Portanto, leva a minha capa, porque não sou eu, mas é Deus que opera milagres. Portanto, é nosso entendimento que não é eu ou é você, mas é a presença de Deus em nossa vida deve gerar transformação na vida das pessoas aonde formos. Quando eu li João 14, é para que nós entendamos que não é nenhum apóstolo falando, mas é o próprio Jesus falando, que nós, a sua igreja, faremos muito mais do que ele fez. O que é que a gente está fazendo para buscar essa realidade? Porque tem um bocado de guru na internet aí, que opera uns negócios aí, não sei para quê, para ganhar dinheiro, fake news, manipulação de público, enfim, tem um monte de gente por aí. Mas cadê a igreja que busca a presença de Cristo para exercer a autoridade dele na terra? Queremos ministérios grandes e vamos para o Instagram postar vídeo todo dia, porque o vídeo precisa viralizar, e aí eu sou conhecido. Queremos ministérios grandes e passamos o dia todinho editando vídeo, porque precisa subir na plataforma de vídeo para todo mundo assistir. Quero ser conhecido, então vou ralar muito nos estudos para não falar besteira. Continue fazendo isso. Mas fato é que para aqueles que querem viver algo grande na presença de Deus, o local não é os lugares, mas é a presença. Os pastores dessa geração, e me incluo nela, fazem de tudo para se tornarem conhecidos e viralizados, mas poucos estão se colocando na presença de Deus. Alguns até conseguem, porque falam bem, conseguem falar com a massa, conseguem falar com o público, conseguem usar palavras que manipulam, que geram sensações e emoções, mas poucos são aqueles que falam simplesmente o básico, a palavra de Deus, e deixa que a partir disso Deus transforma. Porque o que importa é eu viver bem, não o outro. O que importa é a minha vida ser transformada, e não eu ser agente da transformação.
Veja, o grande apóstolo Paulo, aquele que mais escreveu no Novo Testamento, olha como é que ele terminou a vida, na prisão, sozinho, pedindo a Timóteo: traz uns livros em minha capa, por favor. Aquilo que Paulo escreveu pela autoridade de Cristo gera em nós e repercute em nós até hoje. Mas o fim de Paulo foi sozinho, com frio, e pedindo a Timóteo: traz uns livros para mim. A gente quer viver como Paulo, mas duvido que todo mundo aqui queira terminar como Paulo. Todo mundo quer transformar e ser agente de transformação como Pedro. A sombra passa e cura, mas poucos querem fazer o que Pedro fez. Poucos querem viver o que Tiago, pai da igreja de Jerusalém, o primeiro apóstolo e pastor de Jerusalém, irmão de Cristo, viveu. Mas poucos querem fazer o que Tiago fez. Queremos viver os milagres como Maria, mãe de Jesus, como mulher sulamita, como Ruth, como Esté, mas poucos se colocam na posição dessas mulheres. Quer ver? É a coisa mais comum no mundo de hoje, e falo isso com todo cuidado do mundo, por favor. Eu sou pastor daqui da igreja. Queremos viver a mulher do Provérbios 31, mas ninguém se comporta como a mulher de Provérbios 31. Mas vai acontecer o que, irmão? Está de brincadeira comigo? Eu quero viver como Abraão, pai da fé, mas na primeira oportunidade, está fugindo. Eu quero ser sábio íntimo como Davi, amigo pessoal de Deus. Quero ser sábio como Salomão, mas ninguém faz aquilo que eles fizeram. E minha Bíblia diz, pelo menos a minha aqui, não sei a sua, mas de Gênesis Apocalipse diz que a gente tem que se encontrar com o Espírito Santo, de dia e de noite, buscar a sua face, se converter dos maus caminhos, buscar a sua presença, recusar o pecado, negar os desejos da carne, entender o plano de Cristo e viver isso como se fosse o nosso último dia, porque o amanhã não sabemos. Quem garante o nosso amanhã? Ninguém. Ninguém aqui pode dizer amanhã vai ter, amanhã eu vou estar indo. Não vai, não tem como não. Viva hoje como se fosse o seu último dia, e que esse último dia na sua vida seja para a glorificação de Deus. Porque se não for, você tem mais uma oportunidade de glorificar a Deus de novo. Se for meu último dia, eu vou fazer o meu melhor para Deus. E se não for, eu tenho mais uma oportunidade de fazer o melhor para Deus de novo. Vamos seguir? Vamos entender que quando somos habitados pelo Espírito, quando nós somos ungidos e tomados pelo seu poder, Deus sempre estará conosco. Atos 10:38 diz que Deus era com ele. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. É só ler Mateus, quando Jesus desce as águas. Nesse momento, ele é autorizado a exercer o seu ministério. Vamos compreender que onde Jesus estava, o Espírito Santo era com ele. Deus estava com ele. Na nova aliança, no novo tempo, nessa dispensação da graça, nós somos a habitação de Deus no Espírito. Veja, o seu corpo, por mais que pareça seu na frente do espelho, ele é a habitação do Espírito Santo. Aquilo que você faz com o seu corpo é a habitação do Espírito Santo. Aquilo que você exerce sobre o seu corpo, lembre-se, é a habitação do Espírito Santo. Com quem você anda, seu corpo é a habitação do Espírito Santo. Aquilo que você pensa é a habitação do Espírito Santo. Todo mundo aqui, quando reforma uma casa, quando quebra uma parede, quando muda uma porta de lugar, quando tem alguma inconveniência na casa que você deseja melhorar, todo mundo aqui fica chateado com a bagunça que gera. Eu cortei minha bancada da pia ontem, irmão, sujou a cozinha inteira, depois de limpa, me deu um desespero, que ia ter que faxinar de novo.
Imagine se eu me incomodo com um pó de uma bancada suja. Imagine o Espírito Santo de Deus se incomodando com cada sujeira que tem no canto da minha vida e da sua vida. Eu espero que todos aqui, mas eu conheço alguns não daqui, em nome de Jesus, que não zelam pela limpeza do seu corpo, literalmente um banhozinho e tal, nem zelam pela limpeza da sua casa, uma faxinazinha uma vez por semana, 2, 3, depende do seu nível de limpeza ou de sujeira. É obrigação nossa zelar pelo nosso lugar, tá? Porque eu acho inadmissível alguém dormir em lugar sujo. Eu acho inadmissível alguém ter a oportunidade de lavar um prato e não lavar e deixar a comida o prato sujo. Gente, lava o prato, não custa nada. 2 minutos. Quer dizer, eu levo 1 hora, né? Porque eu fico lá vagando pelos pensamentos. A Gabriela fala: bora meu amor, lava o prato. Ops, é mesmo. Mas fato é que eu quero dizer se Deus está com a gente e se faz habitado em nós através do Espírito Santo, a nossa vida, corpo, alma e espírito, deve refletir algo que Ele se sinta confortável em nós. Eu fico imaginando, Jones, fico imaginando o Espírito Santo num divã, perna para cima, de boa, habitando, usufruindo, exercendo habitação em nós. Aí chega uma onda de pecado. Imagine sua casa, você limpou a casa, fez faxina e acontece um temporal e a lama invade a sua casa. Imagine comigo, olha que desespero. Móveis sujos, paredes sujas, móveis perdidos. É o que acontece quando a onda de pecado invade a nossa vida. O Espírito Santo, Ele renova. O Espírito Santo, Ele santifica. O Espírito Santo, Ele nos ajuda a buscar mais santidade, a sermos transformados. Mas aí em algum dia nós esquecemos a transformação, nós esquecemos a santidade, porque estamos de férias da espiritualidade e vamos pecar com gosto. Aí entra uma onda de pecado sujando toda a nossa vida. E porque eu me santifiquei hoje não é o suficiente. Mas todos os dias, se estivermos aqui, é dia e há necessidade de santificação. Por quê? Porque Deus se faz presente em nossa vida através do seu Espírito. Veja, Deus sempre estava com Jesus. Deus sempre se faz presente sobre aqueles que Ele unge. A pessoa que Ele se faz presente, Ele entregará, Ele dará poder para a transformação, porque Deus se faz presente em nosso meio. Mas eu vejo, como eu falei lá no início, que nós estamos nos habituando com o básico. Se nós formos ver a visão de Ezequiel, capítulo 37, diz que Ezequiel estava no templo, e a água, o rio que saía do templo, saía de debaixo do templo para o oriente, e ele sai pela porta do norte para ver de onde o rio saía. Mas veja, ele estava no templo, e para ele sair do templo, o anjo o convidou a sair. Por quê? Porque ele estava acostumado com o templo. Ele viu para onde o rio saía, mas ele não saiu do templo. O anjo diz: vem. Ele sai do templo, e aí ele se contenta de novo, e é necessário de novo o anjo dizer: vem. E ele entra no rio. A água dava nos tornozelos, e de novo, como toda a humanidade, ele se acomoda naquilo que é suficiente para ele. Eu estou acomodado com águas no meu tornozelo, para mim está bom. É igual nós temos habitados pelo Espírito Santo, tá bom. Jones, pastor Jones, eu já tenho minha casa, eu tenho minha família para cuidar, eu já tenho meus pequenos aqui, já tá bom, tá bom. Eu não vou fazer, eu não vou nem feder nem cheirar. Eu quero ser salvo e encontrar meu cantinho no céu. Está ótimo. Eu sou salvo. Para que mais? Para que pregar para minha família? Né? Para que pregar para o meu pai? Vou para o céu, meu pai que se vire. Para que eu vou pregar para minha mãe? Não é necessário. Para que eu vou pregar para o meu chefe, aquele que me faz raiva todo dia? Não, deixa ele para o inferno. Ele enche minha paciência, ele que se vire e acha salvação em outro lugar. Mas por mim não. Eu estou acomodado. Pastor Jones, eu vou para o culto terça, escuto a palavra de doutrina, aplico de vez em quando e está sossegado. Pastor Jones,
Eu vou para o culto uma vez por mês, como meu pão, tomo minha santa ceia, estou santificado o mês inteiro, mês que vem eu volto para garantir mais um mês para frente. Estou sossegado. E a gente vai assim. Não, pastor Jones, eu venho no culto dos milagres porque eu preciso de milagre, mas depois que eu recebo, valeu culto de quinta, valeu pastor Manassés, brigadão Deus, recebi meu milagre. Senhor, dá minha esposa, Pai, o Senhor está vendo a aprovação do teu servo, estou aqui a vida inteira sozinho, solteiro, dá-me uma mulher, Pai. Aí Deus vai e abençoa com a irmã, valeu Deus. Senhor, dá-me um marido, Pai, dá-me um carro, dá minha casa, Senhor, paga minhas dívidas, gera um milagre, enfim, faz alguma coisa em minha vida, e tá bom para mim, eu me contento só com isso. Aí o anjo disse para Ezequiel, vem mais um pouco, porque tem mais. E a água dava nos joelhos. E aí, de novo, Ezequiel se acomoda, vem de novo, porque tem mais. Não é só milagre, não é só transformação, não é só o milagre da vida, não é ser somente a habitação, tem mais, vem mais. Vem para o nível que a água dá nos lombos. Agora eu até comando parte da sua vida, até parece um cristão. Tá bom, eu sou santo, já tenho 50 anos de crente, já não me incomodo quando alguém chega na igreja e faz muito mais do que eu já fiz em minha vida inteira. Não, eu já sou bom demais, eu já estou tranquilo em minha vida. Vem mais, porque tem mais. E Ezequiel vem para o nível que não dá mais para estar em pé, não dá mais para se exercer a sua própria autoridade sobre sua vida, mas são águas para se atravessar a nado. E chega um momento que o anjo o toma pela sua mão e o leva de uma ponta para a outra ponta, e é um momento em que Ezequiel já abriu mão do exercício sobre si mesmo. É a mesma coisa em nossa vida. Minha palavra de hoje é para dizer para você, tem mais. Tem mais do que nós estamos vivendo. Tem muito mais do que o culto de terça. Tem muito mais que o culto de quinta. Tem muito mais que o culto de domingo. Tem muito mais que o Projeto André. Tem muito mais que o GV. Tem muito mais que a comunhão entre os irmãos em dia de culto. Tem muito mais. Tem muito mais do que somente cultuar na igreja. Tem muito mais do que ser só crente na igreja. Tem muito mais do que ser agente 007 do reino de Deus. Ninguém sabe que eu sou cristão. Tem muito mais do que isso. Tem muito mais para cada um de nós. E basta nós nos colocarmos na presença de Deus e buscarmos a sua face com vontade, com ímpeto, com coração de adorador, aquele que se entrega em espírito e em verdade, porque Deus está dizendo essa noite, tem mais para a igreja. Tem mais. Se coloca em pé, por favor. Tem muito mais. Tem muito mais. Não se limite a escutar a oração do próximo. Não se limite em ligar para aquela pessoa que você sabe, a sua mãe, o seu pai, a sua avó. Eu sei que minha mãe ora, eu vou orar para ele. Eu vou ligar para ela, para que ela ore sobre mim. Não, comece a buscar a autoridade de Deus, para que você possa ter capacidade de orar sobre si mesmo. Não estou dizendo que você não deve buscar pessoas que exercem autoridade sobre você, não, pelo amor de Deus, busca também. Não se contente com a espiritualidade do outro. Não se contente com a pregação do outro. Não se contente em ver o milagre do outro. Não se contente em ver apenas um milagre e viver de história daqui. Um dia eu viver tal milagre na presença de Deus. Não viva somente isso. Não viva de sonhos. Um dia eu quero ser íntimo. Mas viva com a sensação de que eu fiz tudo para ser íntimo. Não viva com o sonho de ser amigo de Deus, mas seja amigo de Deus. Não viva com o sonho de que Deus me reconheça no céu, mas seja aquele que se faça reconhecido diante de Deus, porque você se apresenta diante dele. Faça o bem, prega o evangelho, viva o reino de Deus, mas além de tudo isso, que de forma contínua, de forma diária, de forma completa, que você, que eu, que nós estejamos diariamente, a todo momento,
na presença de Deus. Que aonde você for, que com quem você estiver, naquilo que você exercer no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, nos seus negócios, na igreja, no evangelismo, aonde você for, que você seja um sinal de luz nas trevas. Não deixa para acender o seu candeeiro aonde já tem velas acendidas, porque você não vai fazer diferença nenhuma. Deus não nos chamou para brilhar em meio ao brilho. Deus não nos chamou para ser luz em meio à luz. Deus nos chamou para ser sal na terra e luz no mundo. E o mundo, a palavra diz, jaz no maligno. Portanto, sejamos sal, sejamos luz. Mas apesar de tudo isso, lembre-se, seja íntimo do Espírito Santo. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, em Tua presença, Pai, nós estamos para Te louvar, Te agradecer e Te engrandecer, Pai. Declarar que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Senhor, sobre nossa vida, Senhor, sobre nossa casa, Senhor, sobre aquilo que somos e temos. Pai amado, entendemos que não somos capazes, não temos inteligência o suficiente, sabedoria o suficiente, conhecimento o suficiente, força o suficiente para gerar mudança em nós, para gerar mudança no próximo, para gerar mudança em nosso meio e aonde estivermos. Mas se temos alguma coisa, se temos capacidade de fazer algo, é pela Tua mão, Pai. Tua mão que nos sustenta, Tua mão que nos conduz, Tua mão que, Senhor, nos dá sabedoria, gera conhecimento em nós, através da Tua misericórdia, através do Teu amor e através da Tua graça. Senhor, Pai, através do Teu Espírito em nós, gere em nós ânsia, gere em nós necessidade, gere em nós, Pai, vontade de sermos íntimos do Teu Espírito. Senhor, eu Te peço, comece a incomodar corações aqui, Senhor, de madrugada, para que, Senhor, percam o sono, para que busquem a Tua face, que possam, Senhor, acordar escutando a Tua voz, chamando pelo nome de cada um, e eles acordem, Senhor, assustados, sem entender o porquê, mas que tenham compreensão do que é o Senhor chamando para um momento de intimidade, Pai. Que possamos, Pai, nos incomodar em gastarmos tempo com coisas fúteis e não gastar tempo, Senhor, em Tua presença. Que possamos nos incomodar, Pai, e gastar tempo demais com relações que não vão para frente, em vez de gastar, Senhor, tempo em relação contigo. Que possamos entender, Pai, que as relações que nós temos é consequência de relação contigo. Que possamos entender, Pai, que a melhora do relacionamento com o esposo, com a esposa, é a consequência da melhora do relacionamento em Tua presença. Que possamos compreender, Pai, que a melhora do relacionamento com os nossos filhos é a melhora do relacionamento em Tua presença. Que possamos, Pai, entender que os relacionamentos ao nosso redor serão mudados e transformados pela nossa vida quando nós gastarmos tempo em Tua presença, Senhor. Gera em nós necessidade de estarmos em Tua presença. Senhor, liberta de nós o vício em séries, em telefone, em qualquer coisa que não nos acrescenta, que possamos gastar tempo em Tua presença, Pai. Que possamos, Pai, ser amigos íntimos do Teu Espírito. Assim Te louvamos, Pai, e que possamos, Pai, um dia ser reconhecidos por Ti em Tua presença quando seremos arrebatados. Assim Te louvamos, Pai, em Teu nome. Amém.